שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן. Olá a todos, obrigada por estarem conosco, série Nova Vida. Olá, Nitsa, olá, Dr. Leitman. Nós hoje vamos conversar com o Dr. Leitman acerca da consciência, aonde isso encaminha e como podemos ver isso no futuro como seres humanos. Pessoas que vamos poder tomar nossa vida a um nível ótimo e ter essa segurança de que vamos dar aos nossos filhos uma melhor vida. Nitsa, é assim, e um dos nossos temores que nos falam os cientistas, as pessoas em geral, que alguns dizem que o ritmo do nosso desenvolvimento, nossa violência e nosso desejo de controlar, e tudo isso vai se desenvolvendo. E o contraste que há entre este avanço, esse desejo de impulsionar e como a pessoa vai desenvolvendo, é um contraste muito grande que houve, mas não de maneira positiva. Então eu queria perguntar, o que é que diz a sabedoria da Kabbalah acerca dessa mudança entre o desenvolvimento positivo, interessante, emocionante, que queríamos escutar de você? Como vê esse futuro? Essa adição dos cientistas, por exemplo, que dizem que poderia haver uma possibilidade, tal como apresentamos, e a sabedoria da Kabbalah diz não. Há outra possibilidade, há outra perspectiva, e é uma consciência nova. Dr. Leitman, durante milhões de anos, quando foi revelada a sabedoria da Kabbalah, e nos contar através desse processo que passa toda a humanidade até os nossos dias, e nós vemos como tudo vai se caminhando de acordo com o que foi estabelecido na Kabbalah, todo esse processo, e foi mudando, e assim se passa como foi escrito. E vemos que, em resumo, tudo vai, esse ego, esse desejo egoísta, que é característico de cada pessoa, e os diferentes níveis animado, inerte, vegetal e falante, e todos esses desejos egoístas, no caso de inanimado, vegetal e animal e animado de uma forma muito lenta, mas no caso do ser humano o desenvolvimento é muito rápido. E dentro dos últimos anos nós vemos como nas últimas gerações e tudo foi mudando mais rápido, essa geração com respeito ao anterior, e queremos e cada vez mais sentir essa satisfação, um conforto, e há tantas histórias sobre isso. O que eu quero dizer é que essa força que nos envolve é uma força egoísta, e a sabedoria da Kabbalah nos diz que é uma mudança especial, que se antes estávamos ativados pelo desenvolvimento por alcançar isso, as relações entre si de um tipo egoísta, vemos que essa força que nos fez desenvolver-nos, empurrar-nos por um lado, nos segue desenvolvendo, e sim, e empurrando-nos. Sim, sim, Dr. Leitman, por outro lado, não leva a algo positivo. Nós descobrimos que todo desenvolvimento, quem o desfruta, nós corremos todo o tempo atrás de todo tipo de coisas novas, mas afinal de contas, onde está a satisfação? Onde? Por que eu não sinto que estou satisfeito? E unicamente necessito viver como uma droga para me sentir que estou bem? O que é felicidade? Explique-me. O que significa ser feliz?
E em nossos tempos, vemos como a humanidade está frente a essa pergunta e não sabe como respondê-la. Nós temos tudo, sim, está bem. E em tecnologia, nós vamos chegar, inclusive, a ter outros jogos. Vamos seguir fazendo casas e automóveis e outras coisas em meio ambiente, mais e mais coisas, e outros televisores. Mas sou eu que recebe tudo isso e que utiliza isso? E, então, por que necessito centenas de canais de televisão? Para que necessito todo esse mundo grande que o único que faz é me confundir e a força de sentir essa pressão de fazer uma coisa e outra? Eu quero estar, não sei, eu quero descansar, de todos os lados isso me sai do meu armário coisas que me exigem a ser... Não, nem sei mais o que quero. E isso é certo. Dr. Lightman, dê-me, por favor, uma forma, algo que me explique o que é felicidade, tranquilidade, algo bom e bonito. Eu diria que é como um lago onde eu estou agora sentado em uma... E depois de alguns minutos já não é mais me satisfaz. E agora o quê? E eu vejo um lado, vejo todo tipo de coisas novas, depois de alguns minutos já não tenho mais o que sentir prazer. Isso em cada coisa. E isso eu não falo nem sequer de que não senti uma satisfação das famílias, nem dos filhos. E eu não sou unicamente eu, com eles também, com isso, com respeito a mim, pode ser que seja o meu ego, mas assim, então nós nos encontramos numa situação tal que, por um lado, nos fazemos convertidos em pessoas muito exitosas, continua tudo, a tecnologia, construímos tudo o que queríamos. E, por outro lado, o que eu vejo é o meu ambiente, eu vejo as pessoas que de diferentes países e diferentes lugares onde eu passei. E eles é como se buscam algo. O que buscam? Felicidade, e não é em nenhum lugar. E caminham e vão às ruas, nas montanhas, viajam em aviões e... Para quê? Por quê? Que sabe, o próximo minuto eu vou encontrar algo, mas o que? Ninguém sabe o que. Isso é assim, certo? E poderia dizer que a pessoa sente satisfações nada mais do que em momentos que são curtos. Dr. Lightman, nem sequer disso, senão da expectativa desses momentos. Sim, assim é certo. Dr. Lightman, sim, pensa que nesse momento eu vou sentir isso todo o tempo, e pensando nisso. Nietzsche sempre pensa que algo bom vai passar. Dr. Lightman, e em nossa época podemos satisfazer tudo, e precisamente nessa época que sentimos em que não temos nada. E sobre isso é que estuda a Kabbalah já há centenas de anos. E então dizia que onde se haveria uma geração que começaria a revelar o mal, que o desenvolvimento não lhes daria satisfação, felicidade, alegria, tranquilidade e preenchimento interno, satisfação. E se não, desespero, vazio, frustração, e estar numa situação em que a pessoa tem tudo e não tem nada. E essa geração é mais miserável. Essa geração, precisamente, temos, através da Kabbalah, levá-la a uma consciência e a uma revolução. O Rav Lightman diz, sim, essa consciência nova
não é como para a pessoa, não porque tem ante si algo mal. Ao contrário, se pode abrir todo mundo. Se pode abrir, de repente, um mundo que se via fechado onde estou agora, e tome então pega essa janela e abre. Assim como se abre uma janela e atrás disso você vê um novo mundo, que nem sequer tinha expectativa de que existisse. E é isso que nós temos que chegar. Diz a sabedoria da Kabbalah que se a pessoa não vai querer aproximar-se a isso, vai haver golpes cada vez maiores. Isso vai obrigar a pessoa a buscar, o que a pessoa busca, formas de melhorar a situação atual. O Rav diz, sim, já vamos chegar a isso, e se pode contar de antemão para evitar e prevenir golpes e guerras mundiais e tudo que gera frustração e desespero. E chegar a uma realidade tranquila, de apoio e solidariedade mútua. E temos que chegar a isso, porque afinal de contas, a pessoa é que tem que mudar a sua percepção. Nitsa. Ainda que a pessoa sabe que crê que vai ver algo bom, porque tem essa resistência à mudança. O doutor, o problema é, Nitsa, é como uma barreira interna. O Ravi diz sim, porque tem que mudar a natureza, tem que mudar a sua relação com a realidade e utilizar a sua realidade para a sua própria satisfação. Tem que aprender e ensinar a si mesmo como sentir satisfação ao doar, ao preencher, ao participar. Satisfação de otorgamento e satisfação de recepção. Isso é possível, é uma mudança psicológica e, na verdade, nós queremos sentir satisfação. E a questão é de quê? Então, a pergunta aqui é, onde se pode? Eu não estou falando unicamente de prazer, senão algo que se abre a todo mundo, toda a realidade, em todas as possibilidades, sem limites. Todas as probabilidades. Então, eu creio que aqui a questão é ter uma explicação, um apoio do ambiente e vicissitudes que há e que vão passar, mas que vão ajudar a avançar. Ore, essa consciência nova que tem que criar-se ou que tem que surgir em toda a humanidade é uma consciência antiga passada a uma nova? Dr. Lightman, sim. Mas essa consciência nova por dentro do ser humano pode ser de diferentes tipos. Por exemplo, eu vi uma publicação na China que há lugares onde se aglutinam muçulmanos e as forças querem fazer uma mudança de consciência e lhe dizem não, o Alcorão é um erro, e que estou dizendo com essa altitude, mas essa é a ideia. E então, há um lugar onde a pessoa retira, como se fazem uma lavagem cerebral, e à noite isso passou na manhã, tomam uma pessoa levam como uma lavadora de cérebro, e depois os tiram e pegam outra pessoa, detêm outra pessoa, em sentido figurado. Então, se passa esse processo, e sem ter que levar em conta que a questão física, o espírito interno se quebra. Então, à noite, a pessoa, o que dizem é que choram quando se passa por esse processo. Então, aonde eu quero chegar? Quando você fala de chegar a essa revolução, como ser humano, essa espécie de revolução, essa mudança interna, do que falamos precisamente? O que tem que passar em mim como indivíduo, que vai propiciar que eu passe dessa concepção atual ou dessa consciência a outro? A outra coisa é algo de a força que vai dizer, orem,
Você tem que mudar essa consciência. Do que nós falamos? Dr. Lightman, nós falamos de uma só coisa. Explicamos à pessoa que a forma de desenvolvimento atual vai levar a todos a uma destruição. E pode haver uma explosão inclusive de todo o planeta. E não temos outra forma, salvo desenvolver-nos e se baseia unicamente no estado egoísta. Sem dúvida vamos chegar ao fim da existência humana. Ou pelo contrário, através dessa relação entre nós, sem ter que ver com religiões, nem crenças, nem culturas, nada disso. Nós unicamente mudamos a relação de uns aos outros, relações entre os seres humanos, de boas, aliás, de más a boas. E é um método que pode permitir essa mudança, de melhorar as relações entre as pessoas do mal ao bem, de mal a bem. De utilizar tudo para o meu próprio bem, até o outorgamento, doação e apoio. Nietzsche. Então, essa mudança significativa que você fala não afeta a minha crença, as minhas ideias. Então, é unicamente com a minha relação com relação aos outros. O Dr. Ravi disse, sim, unicamente isso. Isso é o que muda e fazer diferença do que a perspectiva anterior. O Ravi, supostamente, porque com isso eu, neste momento, estou em contraste com a natureza, com todo o ambiente, com toda a realidade. Mas se eu mudo, e toda a realidade, tudo que sucede tem que ver com esse desejo egoísta de preencher a mim mesmo. Aqui eu quero chegar a um estado onde eu quero viver de acordo com o desejo do próximo, de preenchê-los. Sem meu desejo, eu não vou poder ajudar os demais. Mas, se eu quero fazer isso, precisamente vai terminar e começar a trabalhar de uma forma inclusive maior, ou mais forte. Então eu vou começar a preencher a mim mesmo. Orem. E como você disse, a relação com os demais unicamente, então eu vou começar a comportar-me com os demais de uma forma positiva? E é quando eu propicio os demais, que não sou eu o Ravi disse sim. Então eu sou neste momento, na verdade eu penso em mim mesmo. Quando eu começo a pensar nos demais, porque do meu lugar nesse momento até o lugar onde eu quero estar no futuro, para que eu necessito a sabedoria da Kabbalah. Por que não começar de uma vez a tratar bem os demais? Dr. Lai disse, começa e tem que ver com a sabedoria da Kabbalah. O Rav Lightman diz, a todos os tipos de mudanças de natureza da pessoa. Nós falamos disso na primeira toda a história da humanidade. Quer dizer com isso nada, os bolcheviques na Rússia, socialistas e todos dos diferentes lugares, os nacionais, socialistas, fascistas, como falaram, e os que eram guiados por utopias. Muitas pessoas ao largo da história, se pode investigar isso, pesquisar e ver que o ideal comunista, uma comuna onde todos são como um e ajuda mútua e a igualdade, um método muito antigo, e precisamente a vida mais primitiva, há centenas de anos, vivendo de uma forma comunista, natural. É natural, o Rav disse sim, que tudo pertencia a todos e tudo era em solidariedade. Estamos falando de uma comuna.
E houve um assentamento, mas isso nós não podemos fazer hoje em dia. Nossa natureza, nosso ego, não nos vai chegar a permitir chegar a essas formas, porque todo o tempo penso como eu vou me aproveitar do próximo. E há um programa que existe assim, a Nitsa, sim, não para trabalhar nesse programa. Sim, o Dr. Lightman diz, se eu todo o tempo eu vejo como eu posso escrever, como fazer, eu penso como utilizar-me de você. E eu já unicamente penso nesse sentido com respeito a você, orem com respeito a qualquer uma das pessoas, como eu posso ter satisfação de cada pessoa. E isso em cada instante, desde o momento que eu vejo a pessoa. Eu não vejo a pessoa em si, senão em sua forma de como eu posso receber disso satisfação. Nietzsche, assim, eu queria também esclarecer a questão, que seja claro. Então, se temos, por exemplo, de uma forma obrigada, temos pessoas, um grupo, num acampamento, por exemplo, num retiro. Essa é uma força. Eu tenho que dizer, explicar, tenho que ajudar ao próximo. Então, tão pouco serve, tão pouco ajuda. Nem mal, nem bom. O ângulo de enfoque não funciona. Digamos assim, Dr. Lightman. Então, precisamente aqui é onde utilizamos a sabedoria da Kabbalah, que é quando utilizamos a força superior, que é a força de doação que está dentro da natureza. Então nós estamos dentro da força de recepção e todo mundo nós vemos de acordo com essa adição. Quer dizer, não vemos o mundo, senão como o desejo egoísta nosso nos recria o mundo. Isso de antemão. Quer dizer, assim, por um lado, ante mim está o desejo egoísta, eu não posso ver o mundo, senão unicamente eu o vejo com essa visão. E isso faz com que eu interprete cada coisa. A ti eu te vejo de uma maneira e ao outro, e cada coisa de acordo com esse prisma, de acordo com essas lentes egoístas, e eu não posso mudar. E a sabedoria da Kabbalah diz, pode mudar as lentes, e há como. Dr. Lightman, unicamente quando estamos num grupo, numa sociedade, que vamos educar, não como na China, como vocês disseram de exemplo, mas tão poucos através de valores bonitos e morais, assim como os artificiais. As artificiais, Dr. Lightman, não, o método que diz é fora da pessoa, do ser humano, a doação, amor, e nós estamos e fazemos parte disso. Mas vivemos dentro dessa força de ego que nos domina e podemos convidar essa força externa, que é doação, que é toda a realidade, que é perfeito, onde tudo é perfeito e as pessoas podem unicamente sentir e perceber isso. Pessoas que têm que pedir essa força, que chegue a nós e pode trabalhar e fazer de nós as semanitas que nós queremos que mude. Então a sabedoria da Kabbalah nisso nos encaminha, nos dirige até o despertar dessa força externa. Nitsa. Então, despertar dessa força de otorgamento, a força positiva da natureza, Dr. Lightman, sim, que influencia sobre nós, que nos mude, e assim nos vai dar a possibilidade de conectarmos entre si de uma forma boa, conjunta. Então, por meio destas mudanças, vamos poder também relacionar-nos com a realidade. Vamos poder estabelecer essa relação entre essa força positiva interna e a força positiva que está fora. E o meio está nesta aparência egoísta, mas nós vamos poder passar por em cima disso, através dessa força positiva, e vamos ser como vamos ser boas, a força positiva é boa, e no meio há uma força negativa. E isso é precisamente uma força boa. Por que boa? Porque não
nos deixa desaparecer dentro dessa força positiva, senão ter independência e poder a estabelecer esta diferença entre o bom e o mal e poder identificar e tudo e o mundo inteiro, não desde o ponto de vista negativo, senão do ponto do positivo, através desse contraste. Orem, através desse processo que você explicou, é como uma lavagem de cérebro que a pessoa passa. O que se passa? Certamente, o Rav disse, não, descobrir a força da natureza dentro dela. Não, nós convidamos forças externas que atuem sobre nós. Orem, então qual é a diferença? Eu estou entre o que disse e a lavagem cerebral. Dr. Lightman, é algo que convida a você internamente, e isso por processo do meio ambiente ou dentro de mim. E aqui falamos da escolha de querer assemelhar-se a essa força externa, que me mude o contraste da minha natureza, em contraste do meu desejo. Então aqui não há uma lavadora de cérebro, uma lavagem cerebral. Ao contrário, eu descubro essa resistência a isso e a exigência de mudar isso. Orem, terminou o tempo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, a última, para poder resumir tudo. Você disse que teremos que passar essas mudanças e que através da sabedoria da Kabbalah poderemos então fazer esse processo que seja fácil. Afinal desse processo, diga-me o que vai passar a humanidade, o que vai ver o que nós conhecemos hoje em dia. O Dr. Light diz, na humanidade vão abrir os olhos para a força de outorgamento, doação que é sem limites, e verão a si mesmo e a cada um e toda a realidade ao contrário do que vê atualmente, de uma outra maneira. E verá que todos estamos conectados entre si. Todas as mudanças nossas, todas as características, todos esses preenchimentos, não haverá nenhum limite. Cada um vai ter um mundo completo e não em prejuízo do próximo. Todos vamos viver uma vida eterna, cheia, completa, plena e perfeita. E há outras coisas também que não podemos tampouco definir ou explicar, como nossa própria linguagem. Bom, então vai ficar bem e orem que esteja tudo bem enquanto nos passa ao próximo programa. Até lá.